Ele foi capturado por soldados alemães e levado para um campo de concentração. Viu seus pais serem levados para a câmara de gás e acreditou que seu fim estava próximo. Mas, para sua surpresa, recebeu uma ajuda milagrosa e inesperada. Era 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha estava no auge do regime nazista. Um soldado alemão chamado Franz estava servindo na Polônia e foi designado para acompanhar uma equipe de homens que estavam realizando o que chamavam de limpeza na cidade, o que significava remover os judeus para campos de concentração. Numa aldeia próxima dali, morava Isaac, um judeu que trabalhava como comerciante. Ele tinha uma pequena loja de artigos diversos e era conhecido por sua honestidade e integridade. Além disso, Isaac era uma pessoa muito generosa e sempre ajudava aqueles que precisavam. Com seu trabalho, o comerciante sustentava sua esposa, Adara, e seus 2 filhos pequenos, Davi e Israel. Mas sua verdadeira paixão era passar adiante sua fé e conhecimento sobre a Torá para as próximas gerações. Ele era um judeu devoto que acreditava firmemente em sua fé e passava esse conhecimento para sua família e amigos. O homem tinha uma grande comunidade judaica onde vivia na aldeia e era muito respeitado por sua sabedoria e bondade. Um dia, Franz tropeçou e a sola de seu sapato descolou. Ele foi até uma loja no centro da cidade comprar cola para colar o solado de seu sapato e acabou vendo um homem com umas roupas simples, bem simples, mas que exalava uma certa felicidade que ele não sabia explicar. Este homem era Isaac, que havia ido comprar algumas mercadorias para sua loja. Porém, Franz se aproximou e perguntou, achando que Isaac trabalhava lá. "Bom dia, senhor. Saberia me falar qual dessas colas é a melhor para este tipo de solado?" O comerciante disse que não era funcionário, mas que poderia ajudá-lo. Explicou tudo direitinho para o soldado e foi tão gentil que Franz ficou realmente feliz por ver alguém tão educado e bem-humorado como ele. Naquela época de conflitos e sofrimento, Franz convivia muito com pessoas ruins, negativas e maldosas. Ter tido contato com alguém que transpirava certa paz e felicidade era muito bom para variar, pois o soldado não era como os outros. Ele era jovem, forte e corajoso, mas também era diferente de muitos de seus colegas soldados. Franz acreditava que todos mereciam respeito e justiça, independentemente de sua raça ou religião. Ele foi criado em uma família alemã trabalhadora, onde valores como lealdade, coragem e honestidade eram ensinados e praticados diariamente. Desde cedo foi ensinado a ver além das diferenças e a tratar a todos com respeito e igualdade. Isso foi reforçado pelos seus pais, que o incentivaram a questionar qualquer coisa quando ele visse algo errado. Quando Franz ingressou na Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista, manteve esses valores, apesar de ser confrontado com crenças e ideologias conflitantes naquela época. Ele se tornou um soldado leal e corajoso, sempre disposto a arriscar sua própria vida para proteger seus colegas e os inocentes. Era conhecido por sua bondade e compaixão e frequentemente fazia pequenos gestos para ajudar aqueles ao seu redor, seja compartilhando sua comida ou escutando os problemas de alguém, já que muitos dos outros soldados também não queriam estar ali. Então, quando Franz conheceu Isaac naquele dia na loja, gostou da sua simpatia e conversaram bastante. No início, eles eram estranhos um ao outro, mas logo descobriram que tinham muito em comum. Isaac o convidou para visitar sua loja e conhecer sua família. "Venha até minha casa. Você é nosso convidado para jantar hoje." Mesmo recusando de início, Franz foi ao jantar, pois Isaac foi muito insistente. Quando chegou até a casa do comerciante, só aí percebeu que estava no meio de judeus. Mas isso não o incomodou. Adara, os filhos Davi e Israel e os pais do comerciante, que também moravam com eles, se apresentaram. O soldado ficou encantado, principalmente com as crianças. Franz era jovem, tinha apenas 25 anos, mas queria ter uma família e, vendo o que Isaac tinha, se alegrou pelo amigo.
Foi uma noite muito boa. Todos jantaram. Os dois homens notaram que compartilhavam interesses similares e que riam das mesmas piadas, e por isso logo se tornaram grandes amigos. Pouco tempo depois, já eram inseparáveis. Franz sempre o visitava e ambos compartilhavam seus sonhos e desafios da vida diária. Mas essa amizade era muito perigosa, pois se os outros soldados descobrissem que Franz estava compactuando com um judeu, era o fim para os dois. Franz mostrou essa preocupação para Isaac, mas o comerciante disse: "Nada nesse mundo está em nossas mãos. É o Senhor que permite ou não que as coisas aconteçam. Não vou deixar de ser seu amigo por causa de uma ideologia que claramente não é fundamentada em nada. Você é como eu, bondoso, e por isso é muito bem-vindo aqui." Essas palavras confirmavam mais ainda o que o jovem soldado sempre acreditou: que ninguém deveria ser condenado por suas crenças ou por ter diferentes culturas ou ideais. Franz odiava aquela guerra. Entretanto, nenhum deles poderia imaginar o terrível futuro que os aguardava, pois à medida que a opressão dos nazistas aumentava, a amizade entre Franz e Isaac enfrentava uma série de desafios. Isaac e sua família agora estavam em constante perigo, e Franz sabia que precisava fazer algo para ajudá-los, já que as tropas logo encontrariam a aldeia do amigo. Ele pensou em diversas maneiras de fazer com que os soldados de Wehrmacht não encontrassem aquele lugar, mas infelizmente não conseguiu. Então, um dia de madrugada, Isaac e sua família estavam em casa dormindo quando ouviram de repente o barulho das forças armadas. Eles começaram a tirar todos à força de suas casas, e os moradores daquela aldeia acabaram sendo presos pelos nazistas, que os acusaram de ser judeus e de praticar atividades subversivas que perturbavam a paz e eram contra os ideais dos alemães. Eles foram levados para um campo de concentração em Auschwitz, onde era um local sombrio e aterrorizante. As pessoas eram tratadas com crueldade e negligência, vivendo em condições insalubres e subnutridas. Muitos eram submetidos a experimentos médicos brutalmente invasivos, enquanto outros a trabalhos forçados até a exaustão. As cenas de violência e brutalidade naquele lugar pavoroso eram frequentes, incluindo execuções diárias e tortura. O campo era governado por guardas desumanos, sem nenhum tipo de piedade ou compaixão pelos prisioneiros. E para os judeus presos lá, era uma luta constante pela sobrevivência e uma busca por esperança e dignidade. Isaac e sua família, de imediato, foram separados, pois mulheres e crianças eram grupos minoritários, o que fazia com que os soldados ou as descartassem logo de cara ou arrumassem funções de condições extremamente precárias para elas. Já os pais do judeu tiveram um destino pior. Foram levados à força para as câmaras de gás, pois para os nazistas, eles eram peso morto, já que se tratavam de idosos. "Não! Não!" gritou o pobre judeu. "Não levem meus pais, por favor!" Isaac não conseguiu nem dar um último abraço em seus pais. A única imagem que ficou em sua memória foi o rosto de sua mãe apavorada e seu pai sendo arrastado para a morte. Assim que levaram os velhinhos para a câmara, os guardas cretinos passaram gargalhando por onde estava Isaac, fazendo o pobre ter a certeza do que havia acontecido. Seus pais já estavam sem vida. Isaac, que já estava catatônico, começou a chorar inconsolavelmente, assim como muitos dos que estavam ali. Naquele lugar pavoroso, o comerciante e sua família passaram por uma série de atrocidades, incluindo fome, doenças, falta de higiene e trabalhos escravos. Eles estavam presos em condições horríveis, sem nenhuma dignidade. A fé de Isaac o manteve forte e ele buscou consolar seus companheiros de prisão, compartilhando sua esperança com eles. Apesar das difíceis condições, o judeu nunca perdeu suas convicções e esperava um dia poder escapar e estar com sua família novamente. Quando soube que seu amigo havia sido preso, Franz sabia que precisava agir rapidamente para ajudá-los a escapar. Ele planejou com cuidado e finalmente chegou ao local onde Isaac e sua família estavam, disfarçado como um oficial da SS
e com um plano para levá-los até a fronteira, onde poderiam encontrar segurança. Assim que conseguiu se infiltrar no campo de concentração, encontrou Isaac em uma das celas. O judeu ficou chocado e perguntou: Franz, como você chegou até aqui? Eles vão descobrir e te prender. O jovem soldado olhou nos olhos do amigo e respondeu: Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados e assistir a vocês serem mortos. Eu sou seu amigo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-los. Você e sua família precisam sair daqui agora. Eu tenho um plano para levá-los até a fronteira. Vamos. Isaac estava assustado, mas sabia que tinha que confiar em seu amigo. Como você fará isso, Franz? Eles vão nos pegar. Perguntou ele. Não se preocupe, amigo. Eu sou um soldado e sei como lidar com essas situações. Confie em mim. Respondeu Franz, sorrindo. Com muita coragem e astúcia, o jovem começou a colocar seu plano de libertar Isaac em prática. Estourou o cadeado e abriu a porta da cela onde o amigo estava. O escondeu atrás de um galpão abandonado e, a partir daí, eles planejaram a fuga, esperando a oportunidade perfeita para escaparem do campo de concentração. Isaac sabia que, em um determinado momento do dia, todos os prisioneiros, incluindo mulheres e crianças, ficavam juntos nas mesmas celas. Era quando comiam. Então, os dois amigos decidiram agir nesse momento, pois Isaac estaria com sua família. Quando chegou o anoitecer e a hora de alimentar os presos, Franz, que estava vestido como um dos nazistas, pegou Isaac pelo braço, como se fosse um soldado escoltando um detido, e começou a levá-lo para onde sua mulher e seus filhos estariam. Assim que os encontrou, Franz falou: Fiquem aqui. Eu volto assim que der para buscar vocês. O jovem soldado criou uma distração para ajudar Isaac e sua família a escaparem do campo de concentração. Ele sabia que as patrulhas nazistas estavam em alerta máximo, procurando por qualquer sinal de fuga. Então, ele precisava encontrar uma maneira de distraí-los. Teve a ideia de fazer uma explosão no depósito de armas do campo para que as patrulhas fossem obrigadas a se concentrar no incidente. Voltou correndo para a cela e libertou seu amigo e sua família conforme dizia. Anda, vamos! Temos que nos esconder! O alemão se escondeu atrás dos galpões com os prisioneiros e os ajudou a escapar pelo portão do campo de concentração, enquanto todos os outros guardas estavam distraídos com a explosão. Apesar dos riscos e das dificuldades, Franz estava determinado a ajudar seus amigos a fugirem, e ele estava disposto a sacrificar sua própria vida para garantir a segurança deles. Era realmente um homem corajoso. Assim, contra todas as probabilidades, todos eles, Isaac, sua mulher e filhos e Franz, conseguiram fugir do campo de concentração de Auschwitz e partirem juntos, enfrentando muitos perigos ao longo do caminho. Eram mais de 60 quilômetros até a fronteira da Eslováquia. Então passaram por diversas situações. Enfrentaram frio, fome e cansaço, mas continuaram a avançar. Sempre com Franz à frente, liderando o grupo. 2 dias depois foram perseguidos por soldados alemães que os encontraram, mas o jovem conseguiu mantê-los a salvo usando suas habilidades como soldado. Quando estavam fugindo deles, Isaac se preocupou com a segurança de Franz e disse: Você está correndo um grande perigo, Franz. Eu não posso deixá-lo fazer isso. Mas o amigo respondeu: Eu estou bem, Isaac. Eu não tenho medo de lutar por aquilo em que acredito. Além disso, você é meu amigo e eu faria qualquer coisa por você. Eu acredito que você também faria por mim se eu precisasse. Faria sim, com certeza, meu amigo. Você é meu irmão. Falou o judeu emocionado. A amizade dos dois era genuína e sempre baseada em seus valores inabaláveis. Aquele grupo, que era um tanto quanto improvável, estava lutando para sobreviver. As crianças, Davi e Israel, ainda eram pequenas. Tinham 10 e 8 anos, mas ainda assim viam aquele bravo soldado os protegendo e se esforçaram para aguentar aquela adversidade. Davi, em um momento em que pararam na floresta para descansarem, chegou no jovem e disse: Quando eu crescer, eu quero ser como você, forte e corajoso. Aquilo amoleceu o coração do soldado e Isaac se alegrou. Sim, filho. Ele é realmente muito corajoso.
e também é o melhor homem que já conheci. Franz se sentiu muito acolhido por aquela família. Durante a viagem até a fronteira, Isaac e Adara o convidaram diversas vezes para ir morar com eles, e Franz estava muito animado. Fizeram vários planos para quando estivessem livres de todo esse pesadelo. Franz faria parte da família. Montariam um negócio e comprariam uma casa para morarem todos juntos. Estavam eufóricos e a esperança os fazia prosseguir por entre aquele caminho tortuoso em que estavam. O frio congelava as extremidades como as pontas dos dedos, nariz e orelha, mas eles estavam lá, seguindo adiante. Até que, finalmente, quando eles chegaram à fronteira, um grupo de soldados nazistas os interceptou. Todos começaram a correr desesperadamente. Franz se colocou na frente de Isaac e sua família e iria os proteger com sua vida se fosse preciso. Isaac, você e sua família precisam fugir agora. Não temos mais tempo, disse Franz ofegante. O judeu ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele não queria abandonar seu amigo. Vai, Isaac. Não desperdice sua vida por minha causa. Eu quero que você e sua família sejam livres e vivam felizes. Isso é o que importa. Eu os encontrarei lá, disse o soldado com uma expressão de paz no rosto. Isaac estava com o coração doendo nesse instante. Não sabia mesmo o que fazer. Mas só quando Franz deu um grito dizendo: "Anda, Isaac! Vai logo!", que o comerciante voltou a si e ia começar a correr. Sua mulher e seus filhos já estavam na frente, mas no momento em que o judeu ia deixar seu amigo, os nazistas dispararam uma bala que acertou em cheio o tórax do alemão. "Não!", gritou Isaac correndo em direção ao amigo. O jovem alemão caiu de joelhos no chão, todo ensanguentado. Ele lutou bravamente contra os soldados, mas acabou sendo gravemente ferido e estava perdendo muito sangue. Isaac tentou ajudá-lo, mas Franz sabia que não havia mais nada a ser feito. Vai, amigo. Saia daqui. Saia", falou Franz meio fraco. "Eu não vou deixar você", disse o judeu tentando levantar o jovem soldado. "Anda, se levanta, eu te carrego." Franz pediu para que ele parasse de tentar, pois não chegaria com vida até a fronteira, e completou: Você tem que proteger sua família. Vai logo. Os nazistas estão chegando." Com lágrimas nos olhos, o judeu finalmente compreendeu o verdadeiro significado da amizade e do amor. Ele beijou a mão do jovem e se despediu dele com tristeza, mas também com gratidão. "Obrigado, meu amigo. Eu nunca esquecerei. Nunca esquecerei sua coragem e amizade. Adeus, meu irmão." E aos prantos, Isaac correu para sua família, sem olhar para trás. Mas uma parte de seu coração estava ficando ali. Franz, mesmo com as feridas e muito fraco, se levantou e continuou lutando, protegendo o amigo enquanto eles corriam para a segurança. No entanto, ele acabou caindo no chão, exausto e gravemente ferido. O jovem alemão olhou para Isaac e sua família, que estavam seguros agora, do outro lado da fronteira, e sorriu com satisfação. Antes de fechar os olhos pela última vez e vendo que os soldados não iriam parar de perseguir seu amigo, ele tirou o pino de uma granada e ficou esperando os nazistas se aproximarem. E assim, o judeu ouviu uma grande explosão. Olhou para trás e caiu de joelhos ao ver que tudo tinha se acabado. Ele chorou desconsoladamente pela perda de seu melhor amigo. Isaac e sua família escaparam com segurança, mas Franz não sobreviveu. Ele morreu como um verdadeiro herói, sacrificando sua vida para salvar os outros. A família foi para um lugar seguro, longe da perseguição nazista. Eles viajaram incansavelmente, mudando de lugar várias vezes até que encontraram uma comunidade na Grécia que os acolheu e os protegeu. Com o tempo, eles conseguiram uma nova vida em segurança e começaram a reconstruir suas histórias. Eles nunca se esqueceram de Franz e de seu sacrifício heróico.
sempre o lembrariam como um verdadeiro amigo e como um membro valioso de sua família. Após sobreviver ao campo de concentração, Isaac sofreu com traumas graves. Ele tinha constantes pesadelos e flashbacks de crueldade que presenciou e da perda de seus pais. Muitas vezes ele acordava gritando ou chorando. Isaac também se sentia culpado por ter sobrevivido enquanto seus entes queridos e seu amigo Franz não tiveram o mesmo destino. Mas, mesmo em sua morte, Franz continuou a inspirar a amizade e a coragem, deixando para trás um legado de amor e determinação. Isaac e sua família escaparam com segurança, graças a ele, e continuaram a se lembrar do jovem soldado com amor e gratidão pelo resto de suas vidas. Eles contaram sua história a seus filhos e netos, passando adiante a mensagem de que a amizade e a coragem podem superar qualquer adversidade e que o amor é mais forte que o ódio. E se você se emocionou com essa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até a próxima história.